Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Block Insider, nosso podcast sobre finanças, cripto e tecnologia. E essa semana falando um pouco sobre mineração, mas também sobre a história do mercado cripto no Brasil e no mundo, com uma das figuras que ajudou a sedimentar esse mercado, Ray Nasser. Tudo bem com você, Ray? Tudo ótimo, Felipe, e com você. Obrigado por me ter aqui no show. Tudo tranquilo. Também com a gente o Leonardo Rubinstein, jornalista do Block Trends. Então, sem mais delongas, vamos direto para o nosso bate-papo e começar pela nossa pergunta inicial, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, na próxima semana o Bitcoin vai completar 15 anos, ainda é um período muito curto de tempo, né? Isso faz com que a maioria das pessoas que estão no mercado cripto tenham vindo para o mercado já tendo construído uma trajetória antes, né? Ou seja, é muito raro a gente ver quem começou a carreira pelo mercado cripto. E acho que vale a pena o Ray falar um pouco da trajetória dele, como ele descobriu o Bitcoin e outras criptomoedas e veio parar nesse mercado, né? Pode ficar à vontade, Ray. Obrigado, Felipe. Como muitos sabem, eu sou do mercado, surgi do mercado financeiro tradicional, fiquei quase, vamos dizer, 18 anos aí no mercado financeiro antes de descobrir cripto, descobrir Bitcoin. A minha entrada para o mercado cripto foi um pouco diferente da maioria, né? Não foi através do ativo e Bitcoin em si, não foi comprando Bitcoin em si. Aliás, eu não lembro de alguma época que eu cheguei a comprar o próprio Bitcoin. Foi através da mineração. Né? Eu sempre trabalhei muito com taxa de juros no mercado. Taxa de juros, taxa de retorno, taxa de investimento. E 2014, tá? 2014 para 2015 aí eram anos onde o mercado estava procurando ativos, tá, e produtos para investir. Por quê? Porque era um ambiente de taxa extremamente baixa. Tá? Você estava tendo o quantitative easing do Fed americano, que é o contrário que é feito hoje, ou seja, eles estavam baixando os juros, então qualquer produto de renda fixa que você vai comprar era juros extremamente baixos, as ações do mercado estavam extremamente altas, tá? Então o pessoal não tinha mais onde investir, né? E mineração do Bitcoin me chamou muita atenção. Fui introduzido, né? Eu era muito agnóstico sobre o ativo, sobre o Bitcoin em si. No começo, não conhecia, acho que todo mundo passa por essa fase, né, gente? Mas a mineração estava dando retornos aí de 6% ao mês, 6,5% ao mês. É uma coisa assim incrível, até 8% ao mês em alguns casos, né? Então eu falava, olha, eu não preciso me importar com o ativo de Bitcoin desde que eu estou minerando ele. Eu estou minerando e vendo ele. Então, investi numa mineradora, a mineradora me pagava os Bitcoins no final do mês, eu vendia o Bitcoin por dólar, por reais e dava esse retorno, esse tipo de retorno que é muito mais do que muitos fundos ganhavam em um ano. Tá? Eu falei, olha, aí de duas, uma. Ou isso aqui é um grande esquema Ponzi, isso aqui é um grande esquema pirâmide, de mineração, alguém está me enganando para me ferrar depois. Ou é realmente um produto de investimento financeiro que o mercado precisa tomar ciência. Tá? Depois de fazer meu due diligence, visitar as mineradoras, aprender, mergulhar mais no mundo de Bitcoin, e me apaixonei pelo Bitcoin. Fora, tenho me apaixonado já pela mineração. Aí eu comecei a vender tickets de mineração menores, obviamente, para todo mundo ter acesso à mineração de Bitcoin. Então eu pegava o dinheiro das pessoas, né, que ainda é parecido com o que a gente faz hoje, um pouco diferente, mas a gente pegava o dinheiro das pessoas, investia em operações de mineração, aí cheguei a começar a montar operações de mineração, essa pessoa tinha um hash rate e recebia os bitcoins no final do mês, sendo que o investidor tinha, obviamente, a opção de fazer o que ele quisesse com os bitcoins recebidos. Podia ficar em bitcoin, podia vender para real, podia vender para dólar, mas é muito parecido com mineração tradicional, agricultura, né?
você está investindo num ecossistema que produz alguma coisa. Então, ele gera valor, ele produz alguma coisa, né? Muito longe de apenas comprar o ativo. Você compra o ativo, você não sabe se vai subir, você não sabe se vai descer, você não sabe o que vai acontecer, mas na mineração você tem um retorno muito parecido com renda fixa. E naquela época, em 2015, o mundo estava precisando de produtos assim. Por isso que eu peguei a oportunidade e falei, é isso que eu vou trabalhar. Depois de aprender sobre... A gente aprendendo no Bitcoin, a gente aprende sobre descentralização de verdade, né? Não só teoricamente. Eu vi que me apaixonei pela descentralização do Bitcoin e vi que não preciso ficar preocupado que o mercado pare ou em ser traído, é um mercado descentralizado. Se você joga energia nele, ele vai te dar recompensa. Entendeu? Foi uma das razões que eu me apaixonei, né? Hoje em dia a gente tem a Arthur Mining, empresa com aproximadamente 40 pessoas que atua nos Estados Unidos e no Brasil com operações em larga escala de mineração de Bitcoin. Você citou agora num ponto final do tamanho da Arthur Mining, vocês estão com 40 pessoas, Brasil e Estados Unidos. O que você pode explicar para a gente de processo da Arthur Mining, como é que vocês atuam e números gerais para a gente entender, tentar tatear pelo menos de início esse mercado de mineração. Acho que o Léo tem uma pergunta na sequência sobre esse ponto, mas para a gente entender um pouco da escala do que a gente está falando. Tá bom. A Arthur Mining começou fazendo o que a gente chama, que foi o nosso primeiro produto, que a gente chama de Private Label, né? Então, Private Label é uma operação de mineração para investidores, começando por $500 mil, né, onde eles têm a operação deles de mineração. A gente monta, obviamente, o nosso data center com a nossa estrutura energética, a gente tem energia a preços competitivos, a gente faz toda a gestão e realmente paga os bitcoins minerados para o investidor no final do mês. Tá? É aquilo que eu vendia praticamente no varejo, hoje em dia a gente vende de uma forma no atacado com muito maiores economias de escala. Né? A gente usa energia 100% energia renovável, tá? A gente tem projetos de produzir energia também, tá? E a gente também tem mineração proprietária. A gente alavanca a empresa para investir na mineração nossa proprietária. A gente tem um laboratório de pesquisa também em Ohio, nos Estados Unidos. Estamos expandindo agora para Wyoming, já mineramos em Pensilvânia também. Né? A gente caça energia barata e coloca essas operações. Agora, no Brasil, a gente tem um grande produto para as empresas de energia. Tá? O Brasil está com uma crise energética. E a energia no mercado livre, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, é vendida a 69 centavos o megawatt, que é muito baixo. A mineração, ela rentabiliza cerca de R$600 o megawatt, né? Quase 10 vezes mais. Tá? Então, a gente virou um rentabilizador para energia ou ociosa ou submonetizada. Tá? A gente é muito mais como uma empresa de serviço, com o Mining as a Service no Brasil. Também fizemos outras captações, às vezes para tickets menores, fizemos uma captação na CVM 88, junto com a Blocks, onde as pessoas conseguiam investir até R$5 mil, um ticket de R$5 mil na mineração, né? Foi um grande sucesso. E a gente procura várias formas, como sempre melhorar a nossa eficiência, baixar nossos custos e expandir a nossa operação. Pra vocês terem uma ideia, nossa operação total entre Brasil e Estados Unidos vai chegar perto de 30 megawatts. Tá? Um shopping center, mais ou menos, é 1 megawatt, 1 megawatt e meio. Tá? Então, 30 megawatts em termos de energia que a gente usa, total. E tudo renovável ou não? 100%. Hidro e... Eu ia perguntar também, hoje, se eu quiser, por exemplo, começar uma operação de mineração, chegar no mercado e competir com a Arthur Mining, por exemplo, qual que seria o custo disso? Né? O que seria interessante levar em conta? Tanto energia como, enfim, todos os aparelhos, as SICs, né? Quanto que eu teria que desembolsar e qual seria a logística por trás dessa operação? Então, vamos lá.
São várias perguntas aqui. Vamos começar. Quais são os custos da mineração? O custo de energia é o maior custo que tem. Tá? Então, energia, você vai gastar, para que esses processadores eles ocupam bastante energia, isso é muito intensivo. Tá? Então, o custo de energia é o teu maior custo. Depois tem o teu custo de funcionários, da empresa e outros custos menores operacionais. Tá? Para mineração, mais ou menos nos Estados Unidos, você vai gastar cerca de 650 a 700 mil dólares por megawatt. Aqui no Brasil é $1 milhão por megawatt, porque você tem o custo da importação e os outros custos, né? Custo Brasil, como a gente diz. Né? Payback pode ser atingido em 24 meses, mais ou menos. Né? Esse é um número de 2, 3 semanas atrás. Nossa média geralmente tem sido de 18 meses. Tá? O payback dessa operação. Obviamente, com o Bitcoin subindo, né? Que cada halving subsequente, o Bitcoin vai subir e vai balancear isso aí. O Bitcoin vai subir, mas depois do halving vai minerar menos. Né? Então, ele mais ou menos se balanceia o mercado. Então, o que a gente precisa realmente se ater e prestar atenção é que nossos custos são baixos. Isso é o mais importante. Você frisou um ponto algumas vezes sobre energia renovável, né? E eu lembro de um post do Fórum Econômico Mundial sobre a mineração de Bitcoin, falando que em 2020 a mineração consumiria mais energia do que o planeta, né? Uma coisa nesse nível, assim, estilo Al Gore falando que as calotas polares iam derreter em 2010, aqueles posts apocalípticos, né? Você está querendo me provocar mesmo. Não, eu quero saber eu adoro. Vamos lá. O que você está achando. O que você acha dessa ideia de que o custo de energia vai. A demanda por energia vai ser crescente e a importância da área da energia renovável nesse processo mesmo. Quando que o mercado passou a incorporar isso como um princípio? Vamos lá. Uma ótima pergunta para começar, tá? E, primeiramente, que você está citando o Fórum Econômico Mundial. Nada que o Fórum Econômico Mundial fala, eu acredito. Inclusive, eles têm uma agenda progressista e muito direcionada, tá? Para controlar uma narrativa que não tem nada a ver. O Al Gore, por exemplo, em 1995, falou que no ano 2000 Nova York ia estar inundado. Cadê? Falou que não ia mais ter gelo. Cadê? Tudo que ele falou, nada se concretizou. Ou seja, isso era uma clara... Eu não estou discutindo se aquecimento global existe ou não, tá? Eu acho que existe aquecimento global, sim. Mas é uma clara agenda democrata dos Estados Unidos para você tributar mais, para ter mais poder, obviamente, tá? Então, Fórum Econômico Mundial tem várias narrativas aí. A primeira narrativa é que energia é ruim. Usar energia é uma coisa ruim. Mentira. Usar energia contribui para o desenvolvimento do ser humano. Contribui para famílias colocarem, pais de famílias e mães de famílias colocarem comida na mesa, tá? Então, quanto mais energia você destrava, mais potencial de renda você destrava, tá? Então, já tem essa narrativa do Fórum Econômico Mundial. A outra narrativa deles é que energia é ruim porque energia polui o país. Não, energia renovável. Aonde que energia renovável é ruim? Aonde que energia renovável polui alguma coisa? Além de criar emprego e de gerar valor para qualquer economia, tá? Para quem vende, para quem compra, tá? Então, isso é uma mentira. E a maioria, grande maioria de mineração de Bitcoin do mundo é feita com energia renovável. Por quê? Porque o minerador se importa com o meio ambiente? Não. Também não vou ser hipócrita. Eu falo, o minerador não se importa com o meio ambiente, só que a energia renovável são as fontes mais baratas de energia que tem. E abundantes. Você tem energia hidro, abundante, por exemplo, né, que é a maioria da energia de Bitcoin. Então, mineração de Bitcoin vai usar muita energia, é uma narrativa que eu acabei de desconstruir ela aqui em 30 segundos de fala. Mas o Fórum Econômico Mundial não negocia, ele faz as narrativas de acordo com a agenda progressista dele. Tanto eles quanto o Greenpeace. O Greenpeace, inclusive, recebe dinheiro para fazer isso. Né? Então, é uma falácia isso, que energia é ruim.
Agora, que mineração de Bitcoin vai usar mais energia do que o mundo? Eu duvido muito. Por quê? Porque a gente tem um gargalo, um bottleneck. Tá? Número 1, que não seria ruim, se é energia renovável, que importa? Não importa. Tá? Mas número 2, que é muito improvável, porque você não consegue produzir máquinas de mineração, servidores suficiente numa velocidade tão rápida e fazer o deploy tão rápido para usar a maioria de energia do mundo. Você tem um gargalo, você tem os chips, você tem o silício para fazer os chips. Entendeu? Não é assim, nenhuma indústria do mundo funciona assim. Então eles estão assumindo, eu vou produzir que nem água, essas máquinas, vai ter, né, mineradores que nem água, e para isso acontecer, para o Bitcoin usar a maioria da energia do mundo, o Bitcoin tem que estar $1 milhão de dólares no mínimo. Para caber. Como é que vai caber todos esses mineradores para usar toda a energia do mundo? 1 milhão, 2, 5 milhões de dólares. O Bitcoin vai ter que estar. É uma coisa bom. Tomara o World Economic Forum. Tomara que você esteja certo. Eu estou torcendo para que você esteja certo. Eu vou estar muito feliz e vocês vão estar muito felizes e muita gente vai estar muito feliz. Mas agora com o BlackRock entrando, acho que eles vão acalmar um pouco. A narrativa muda, né? Agora o Bitcoin é do bem. Agora o Bitcoin do bem, desde que o Bitcoin vira do bem, desde que ele seja controlado pelas pessoas que controlam a narrativa. Então, eles queriam tirar um Grayscale, eles querem tirar as corretoras de Bitcoin, tirar o Coinbase. A gente já viu muita coisa. Querem tirar os Bitcoiners e dar para o mercado tradicional. Então, olha, a gente não consegue vencer, vamos tentar controlar o mercado. Isso é normal, isso é capitalismo puro, tá? Normal, os americanos sempre fizeram isso. Sempre os maiores fundos sempre tentaram e manipularam qualquer ativo financeiro. Você me dá o ativo, eu te dou a data que ele foi manipulado, né? Então, isso é normal, isso é do mercado, isso é esperado, né? Isso é esperado e é bom. É bom, especulação é bom, o pessoal comprando é bom, né? E você vê que você tem mais de $1 trilhão querendo entrar, tá, num Bitcoinzinho que tem 600, 700 de market cap, né? É uma coisa assim sensacional e vai inflar o preço, tá? O preço do Bitcoin para baixo ele tem uma elasticidade pequena e para cima ele tem uma elasticidade muito grande. Ou seja, o pessoal vê o Bitcoin subindo, eles falam, vou guardar aqui, não vou vender. Aí sobra menos Bitcoin. Já estamos com menor nível de Bitcoin nas corretoras na história. Sobra menos Bitcoin. Sobrou menos Bitcoin, você precisa de preços mais altos, entendeu? Desculpa, gente, o WhatsApp aqui não consigo desligar. Mas é isso, basicamente. Pessoal, pausa rápida para dizer que esse episódio que você está assistindo é um oferecimento da Bipa, uma plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin, onde você pode começar a acumular Bitcoin a partir de R$1 e o melhor, pode utilizar o Pix para fazer isso. Além disso, você pode utilizar a Lightning Network, que reduz bastante os custos de transação para fazer os saques dos seus Bitcoins. Então, se você ainda não conhece a plataforma da Bipa, baixa já utilizando o nosso cupom que está aqui na descrição ou colocando BT5 e aí você vai poder ganhar R$5 de Bitcoin de graça e começar a acumular Bitcoin de forma correta dentro de uma plataforma que é simples e de fácil utilização. Então vai lá, baixa o aplicativo da BIP e comece já a acumular Bitcoin. Agora, ainda na narrativa de energia, mas indo um pouco mais intrínseco, né, em teses do mercado, eu queria perguntar se você se considera maximalista e entender o que você acredita, o que você acha do pessoal que defende uma mudança no algoritmo do Bitcoin para Proof of Stake, né? O pessoal fala, tá, ok, a energia renovável resolve bastante, mas assim, Proof of Stake nem usa quase energia, é muito melhor, né? E é inclusive mais seguro e a centralização é a mesma. Então, eu queria saber, para essas pessoas que falam isso que eu acabei de falar, o que você acredita, o que você defende? Quando eu cresci nos anos 90, tinha um filme que eu gostava muito, fizeram vários, chamava Highlander. Highlander lá, tinha o Christopher Lambert lá, que o cara tinha uma espada, e eles eram imortais. E eles se matavam porque só podia ter um.
não dava para ter mais do que um imortal vivendo. Então eles se matavam, eles pegavam o poder dos outros quando eles se matavam. Esse é o Bitcoin. O Bitcoin é o Highlander. Só pode ter um. Por quê? Só pode ter um Proof of Stake. Não dá para ter mais do que um Proof of Stake. Por quê? Porque os mineradores vão minerar quem der o maior incentivo. Se eu estou minerando Bitcoin e amanhã um Bitcoin Cash começa a dar muito mais incentivo e muito mais dinheiro para minerar, na hora, independente do que eu penso, na hora eu vou mudar minha máquina. Vou minerar Bitcoin Cash pra caramba. E depois, no final do dia, eu vendo Bitcoin Cash e compro o Bitcoin. No final do dia, eu vou ter mais Bitcoin do que minerar o Bitcoin. Então, Proof of Work só pode ter um. Quem oferece mais, ganha mais. Se todos são iguais, quem oferece mais, ganha mais. Por isso que todo mundo foi para Proof of Stake. Tá? E por isso que todo o mimimi e todas as narrativas do Proof of Stake. Agora, quer mudar Bitcoin para Proof of Stake? Só mudar. Forqueia. Faz um fork no chain. É open source, gente. Você não precisa convencer ninguém, não precisa fazer mimimi para mudar. Muda. Faz teu fork e vê quem vai entrar lá. Ninguém vai entrar, porque não vai te dar incentivo, você não vai conseguir dar incentivo, ninguém vai entrar no teu fork. Entendeu? É livre. É tudo livre. Essa que é a beleza de Bitcoin. Não precisa convencer ninguém. É só os incentivos falam por si mesmo. Né? Proof of Stake eu tenho N críticas sobre Proof of Stake, essa pode ser outra conversa para outra hora, mas Proof of Work só pode ter um. Só um. E é o Bitcoin, que é realmente descentralizado. Né? Muitas outras moedas são só centralizadas, tem dono, tem investidores que definem o rumo, entendeu? O Bitcoin tem fundações. Não. Doa poder de processamento e pega Bitcoin, entendeu? Tem fundações, tem time de marketing, enfim, tem muita gente aí envolvida, né? Mas um ponto que eu acho interessante da gente tocar também é na visão que os institucionais têm no Brasil e nos Estados Unidos. Acho que, como você atua nos dois mercados, talvez seja interessante você comentar um pouco de como é que o Bitcoin está sendo encarado por family office aqui nos Estados Unidos, investidores institucionais, o que você vê de diferente, e se esse avanço regulatório do Brasil em relação aos Estados Unidos, de ter aprovado ETF, fundos, enfim, ele se reflete no investidor ou ainda não? O Brasil, primeiramente que o Brasil, tá bom, aprovou um ETF, mas não é nenhum avanço significativo sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos a gente tem 3 empresas listadas que mineram Bitcoin. Inclusive o banco JP Morgan começou a cobertura dessas empresas semana passada, um report muito, muito legal. Que no Brasil não tem ninguém. Os family offices aqui têm preconceito contra Bitcoin. Gostam de fazer o que eles sabem só. Então, no Brasil, você tem muito preconceito ainda. Tá? Com Bitcoin, com mineração. Nos Estados Unidos, eles já se tocaram que já foi feito milhões e milhões de dólares, tá? Investindo em mineradoras. A Fidelity, a própria BlackRock, tá? Essas duas são Vanguard, compraram. Elas têm cotas de mineradores, de Riot, de Marathon, e todas as outras. Tá? Tá muito mais avançado o ecossistema lá. São muito mais cabeça aberta. Aqui a galera tá ainda ligado no CDI. Tá no CDI, tá no 15% ao ano, não preciso olhar para essas outras coisas. Eu deixo aqui no banco rendendo e vou para a praia. Beleza, só que tem uma inflação, só que tem vários outros problemas. O americano, lá com os rates a 1%, 1,5%, teve que achar coisas para investir. E saiu e investiu. O canadense também, né? Tem várias empresas listadas no próprio Canadá. Aqui as empresas de energia têm que investir na marra, porque não estão conseguindo mais rentabilizar a energia deles. Vão ter que levantar a bunda da cadeira, estudar um pouco,
e perceber que isso é realmente um negócio revolucionário. As empresas americanas de energia já investiram, já mineram, todas as maiores do mundo já estão minerando. O que as brasileiras estão esperando? Entendeu? Então, o Brasil está entrando de um jeito institucional aqui. Está começando, não tá ainda, não entrou ainda, institucionalmente. Em termos de mercado de capital, é uma comparação meio injusta, né? A bolsa brasileira é menor que a da África do Sul, que a do Irã, por exemplo, né? Então, o Canadá, que você citou, é celeiro de inúmeras mineradoras tradicionais, né? Então, é muito mais fácil para um investidor canadense conhecer o processo do que para o investidor brasileiro, que você já tem a Vale do Rio Doce, não precisa de outra, né? Então, tanto faz. Mas, do ponto de vista das empresas de energia brasileira, a gente já tem algum avanço delas em direção à mineração de Bitcoin, a rentabilizar essa energia desperdiçada? O que a gente tem no mercado brasileiro que vale a pena citar? Já a Arthur Mining já finalizou a instalação de 1 megawatt, tá, no CGH, e a gente tem um pipeline bem grande de conversas com várias outras empresas de energia para colocar, tá? Então, tanto em CGH, né, que são grandes geradores hidrelétricas, PCHs, as pequenas geradoras elétricas, aterros, né, o aterro que produz biometano ou biogás, tá, que não consegue vender a energia para centros urbanos ou para a cidade, propriamente falando também biodigestoras, né, que pegam as fezes de animais da fazenda, tal, e cria energia. Então, qualquer fonte de energia mais barata, a gente consegue monetizar isso. Tá? Você tem um learning curve aqui, que é bem grande, até essas empresas aprenderem como funciona a mineração e confiarem, né, na mineração, confiarem no Bitcoin. Não é só confiar na mineração, não é só confiar na empresa, tem que confiar no Bitcoin. Né? E os primeiros passos estão sendo dados, né? O pessoal está molhando o pezinho, mais e mais e mais, e vai acontecer. Por isso que a gente se esforça tanto em fazer esse trabalho de educação aqui no Brasil. Tá? Eu e meus parceiros, eu e meus sócios, a gente se esforça muito em fazer esse trabalho educacional, né? Fora da bolha, que tem uma bolha do Bitcoin, do Twitter, dos eventos, obviamente, mas nosso trabalho é sair dessa bolha, tá? Não é ficar só pregando pro pregador, é sair dessa bolha e realmente educar uns anciãos do mercado, gente que está no mercado faz mais tempo, gente que está nos mercados individuais há mais tempo, de pensar um pouco diferente, né? E como isso vai aumentar o TIR das empresas deles, como isso vai aumentar o TIR das operações deles, né? TIR sendo taxa interna de retorno. Mas, hoje em dia, principalmente no Brasil, existem bastante, enfim, influencers, né, que falam sobre finanças e acabam realmente influenciando os investidores menores. Muita gente que é famoso fala, né? Inclusive o Barça esses dias comentou que Bitcoin não existe, Bitcoin não sei o quê. O Buffett também fala isso aí nos Estados Unidos. Então, você acha que realmente existe como educar ou reeducar essas pessoas, chegar numa conversa, ou o próprio, sei lá, não precisa citar nome, eu estou citando aqui, mas o próprio Thiago Reis também é super contra, tem um posicionamento aberto contra o Bitcoin, chegar e falar, olha, não é bem assim, etc., ou é um pessoal que, assim, já tem o posicionamento deles, não vai mudar, e o pessoal que quiser siga eles, acredita neles, e o resto a gente tenta educar ou explicar sobre o Bitcoin. Enfim. Você tem dois fatores aqui, né? Você pode criticar Bitcoin pela base do fundamento dele, ou você pode criticar porque você tem um ego inflado e grande que você não investiu e você perdeu 1000%. Warren Buffett é uma lenda, mas ele perdeu toda a bolha de internet e toda a bolha de tech. Ele não participou, tá? Então já é mais um dinossauro. O Barsi também, é outra lenda, mas também não participou da maioria da bolha tech. E você vê, você pode ser o guru em algumas coisas, em outras não.
obviamente, né? Quem não investiu, quem não entrou, fica olhando e fica vendo as pessoas, né, mais simples ganharem dinheiro com isso, eles não entendem, eles não querem fazer esforço para entender. Tem muito investidor que mudou de ideia, né? Por interesse, seja por interesse próprio, seja, né, o Larry Fink da BlackRock falava que Bitcoin era uma porcaria, agora, obviamente, ele está gostando. Né? Não só Goldman Sachs, JP Morgan, todo mundo, né? Muita gente, né? E tem os que têm o ego inflado e não vão mudar de ideia. Só que mais o Bitcoin sobe, mais eles ficam bravos. Você vê que o Nouriel Roubini, você não consegue fazer uma pergunta sem ele ficar pessoalmente irritado com você. Então, respeite, vá em cima do fundamento. Tá? Você tem pessoas que criticam o Bitcoin respeitosamente, que tenta fundamentar, que nem, por exemplo, um Peter Schiff, que ele gosta de ouro, é um cara que eu respeito muito, né? Mas não fica bravo, ele vai tentando um fundamento, e tem gente que até faz o nome criticando o Bitcoin porque gosta do tráfico, né? Gosta do engajamento das pessoas e acaba ficando famosinho fazendo isso. E aí, quando o Bitcoin dá um rally, que nem ontem, de 10%, essas pessoas somem. Tá? Estou escutando grilos aqui, cadê eles? Né? E aí, quando o Bitcoin desce, são os primeiros a fazer o obituário. O Bitcoin acabou. Só que eles não sabem que a utilidade do Bitcoin não é o preço. É quantas pessoas estão usando. É quantos negócios estão aceitando. É quanto ele está usando para fazer câmbio. É quanto ele está usando para fazer hedge cambial. É quando ele está sendo usado na agricultura. Tá? É quando ele está sendo usado para realmente... Você consegue manter o teu net worth com 12 palavras, memorizando 12 palavras na tua cabeça. Esse é o valor. Esse é o grande valor. Se vale 30 mil ou 60 mil dólares, gente, tá? Tem a ver com, inflação, quanto dinheiro está na economia, se estão juros altos, se estão juros baixos, né? O mercado vê o Bitcoin como um ativo de investimento no mercado de tech. Ele compara muito o Bitcoin a empresas de tecnologia, como sabemos aqui. Né? Então, esses caras que perderam a bolha de tech criticam o Bitcoin. Porque eles perderam também o foguete do Bitcoin e continuam perdendo, não é que perderam, continuam perdendo. Então, é normal, acho que sempre vai ter os críticos. Não existe uma ideia de que o Bitcoin ele é uma ameaça ao meu trabalho no mercado financeiro, porque para algumas pessoas, né? Eu vendo relatórios sobre renda fixa, sobre fundo imobiliário, sobre ações, e o Bitcoin ele meio que torna isso obsoleto, né? De alguma forma. Olha, Não sei se eu entendo o seu ponto, mas eu vou discordar. Por quê? Porque é outro ativo. Eles não cobrem commodities, cobre câmbio, cobre ações, vende report de Bitcoin, vende report de as maiores casas, todo mundo está fazendo report de cripto, entendeu? Tem COI estruturado de Bitcoin, tem produto estruturado de Bitcoin, tem fundos de Bitcoin, tem ETFs de Bitcoin, de futuros, tem todo tipo de ativo. Então é um commodity a mais, é um ativo a mais para as casas financeiras, né? A gente precisa se inovar, gente. Isso aí é mais um ativo, é uma oportunidade grande para ganhar dinheiro e muita gente ganha dinheiro com isso, né? Hoje, em pleno 2023, é muito difícil você ver um banco falando não vou cobrir, porque é um scam, né? Em 2017, 2018, a gente teve muito disso, né? E aí foi mudando, aí começou a ter empresa na bolsa, assim, tem empresas expressivas, tem compras expressivas de hedge fund managers, de fundos de pensão. Então, foi acabando com isso. E esse pensamento, eu acho que hoje em dia muito pouca gente tem. Entendeu? As empresas estão se adaptando para pegar o investimento de Bitcoin, para oferecer produtos, né, de Bitcoin ou cripto para os investidores e para os cotistas deles, porque se eles não oferecerem, alguém vai. Né? Então é questão de
É questão de inovar só, é questão de inovar. Não importa se vai subir ou se vai descer. Você tem que oferecer. Se alguém quer, você tem que oferecer. Cara, eu vi um post da Arthur Biden recentemente, acho que uns 2 meses atrás, que eu fiquei bastante intrigado, na verdade. Não sei se foi o PR, mas eu achei bem interessante. Que é daquele que é um cara de mão dadas com a namorada, né? E olhando para outra a mulher, e na mulher estava escrito, né? Mineração de Bitcoin. Aí o cara era Arthur Mining e ele estava olhando, né? Com interesse para inteligência artificial. E é uma narrativa de redirecionar as máquinas, né, de mineração de Bitcoin para AI. Eu queria saber como funciona, se vocês avançaram com isso e como que, enfim, o que é? Bom, vamos colocar no denominador comum antes. Mineração de Bitcoin e mineração de AI, qual que é o que eles têm em comum? Processamento de dados. Os dois precisam de alto grau de processamento de dados. Agora, ainda não foi adaptado um ASIC, que é mineração de Bitcoin, para minerar AI. Mas GPUs podem minerar AI, sim. Todas as GPUs que estavam jogadas de lado, porque não tem nenhum proof of work bom para minerar com GPU, podem agora ser usadas para minerar inteligência artificial. Inteligência artificial é um produto extremamente rentável quando você minera. Ainda não é descentralizado, ainda você estão no processo de criar pools descentralizados no marketplace de vender mineração para AI. Tá? Vai acontecer, vai demorar um pouquinho. Mas hoje em dia você precisa de um contrato com uma empresa que tem AI para você minerar. E realmente é muito, muito rentável. Tá? É possível adaptar ASIC para minerar AI? Pelo que eu vi, tá? E pelo que eu tenho lido. Eu não sou o cara mais técnico, mas eu te falo que eu tenho lido que sim. E eu escrevi isso outro dia. AI é a maior ameaça para o Bitcoin. Não é uma ameaça grande ainda, mas é a maior ameaça para o Bitcoin. Por quê? Porque se um dia a AI conseguir atrair os mineradores através de incentivos maiores do que a rede do Bitcoin, os mineradores vão ir na hora. Tá? Eu acho que precisa de muito mais AI, muito mais demanda, o mercado precisa crescer muito ainda, tá? Mas AI tem um incentivo muito bom e muito agressivo, e tem vários tipos de AI, tá? Que requerem mineração e requerem poder de processamento. Por exemplo, qual que é o AI hoje? Vou perguntar para vocês, se vocês têm ideia, qual que é a inteligência artificial que mais usa o poder de processamento? Qual que é a aplicação que mais usa? A maior AI. Vocês têm ideia? Uma boa questão. Acho que não. Previsão do tempo. Nos Estados Unidos eles usam AI para modelos de previsão do tempo. E ainda assim prevê tudo errado. Ainda assim prevê tudo errado. Mas prevê melhor do que os modelos antes. Nos Estados Unidos, na verdade, você tem uns apps e você vê, olha, eu tô aqui, eu tô em Nova York, eu tô na rua 46 com a Quinta Avenida. Vai chover 3h52. E às vezes chove às 3h52. Até 3h59. Aí para de chover 3h59. Você tem isso, você tem uma coisa muito mais avançada. Né? O americano, ele goza de umas previsões bem melhores do que o brasileiro, com certeza. Mas ele precisa rodar as possibilidades, tá? E você precisa de AI para isso, né? A gente pensa em AI, a gente fala em AI, todo mundo vai na hora pensar em ChatGPT e Midjourney, né? Mas não é só isso. Também são aplicações, né? Mas AI vai muito, muito além disso. Já que nós somos uma empresa de processamento de dados, por que não futuramente a gente oferecer um produto de AI? A gente está estudando bastante, a gente quer poder oferecer um produto de AI para as pessoas que quiserem ter exposição. É interessante essa reflexão já ter partido de vocês, né? Porque, via de regra, quando a gente olha gigantes no mercado de tecnologia, uma das coisas que mais derruba e mata as gigantes é a dificuldade delas entenderem o que elas fazem, né? Tipo, às vezes a Xerox dizia, não, a gente é uma empresa de copiadora. Não é isso, é outra coisa.
Empresa de químico, né? É uma empresa de química. E se eles não conseguissem ter um produto para continuar usando os químicos dele, né? Eles não iam ter rentabilidade. A Kodak é a mesma coisa, com a câmera, né? São casos, né, lendários. A gente está de olho. A gente tentou minerar com GPU, umas outras moedas lá atrás, mas a gente viu que não é um business model que dá para escalar. Tá? Não dá para escalar bem. Então é muito mais custoso, é muito mais difícil, você precisa de muito mais manutenção. Então a gente gosta de Bitcoin, a Arthur Mining gosta de Bitcoin, a Arthur Mining gosta de inteligência artificial. Essas são as duas coisas que a gente está de olho. Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Estava vendo aqui, comentando, que as criptomoedas, majoritariamente o Bitcoin, geralmente são associadas com coisas negativas, né? Acontecimentos que às vezes não tem nada a ver com cripto ou com Bitcoin e acaba atraindo essa narrativa. Então, recentemente teve o ataque do Hamas no dia 7, né, do grupo terrorista a Israel, e saiu algumas matérias, eu inclusive dei no portal também, que o grupo arrecadou cerca de 90 bilhões entre 2020, milhões entre 2020 e 2023 de Bitcoin, mas do outro lado também o pessoal não deu, que é um viés que eu dei sobre uma empresa que está arrecadando, uma empresa israelense, né, formada por CEOs de lá, arrecadando para doar para civis. Então, existem esses dois lados, né? O Bitcoin é uma tecnologia. Entender o que você acredita, o que você pensa sobre isso, né? Sobre essa associação muito feita de forma regular. A gente vê, às vezes, essa questão no Twitter, né? Esse debate no Twitter, né? Bitcoin é gente boa, Bitcoin é gente ruim, mas usa para lavar dinheiro, mas é usado... Eu vou falar isso. Bitcoin é uma bomba atômica. É uma arma, é um veículo e é muito forte. Pode ser usado para fazer o bem, pode ser usado para fazer o mal. As pessoas são boas, as pessoas são ruins. Bitcoin vai exacerbar isso, ou seja, Bitcoin coloca força na mão das pessoas. Tá? Então, pode ser usado para fazer o mal? Pode. Vão proibir Bitcoin por causa disso? Não. Usa mais para fazer o bem. Vai atrás das pessoas, não vai atrás do Bitcoin, não vai atrás do veículo. Entendeu? Quanto bem já o Bitcoin fez no mundo e quanto bem ele vai fazer para o mundo. Né? Pode fazer mal. O dólar faz mal. Faz bem, faz mal. É um veículo. Tá? Então, não existe essa, você é bitcoinheiro, você é libertário, você tem que ser um cara bom. Putz, eu cansei de bloquear gente nessas últimas 2 semanas no meu Twitter. Cansei de bloquear gente que não entendeu ou que acha, olha, só porque eu sou Bitcoin, só porque eu falo 2 a 3 palavras de Bitcoin, que eu me dou uma de libertário, eu posso falar o que eu quiser. Não, não é verdade. Não é verdade. Né? A gente tem valores. Os seres humanos têm que ter valores independente do Bitcoin. Bitcoin é um veículo, ele vai exacerbar os teus valores. É isso. Entendeu? Agora você está seguro, você está salvo porque você usa Bitcoin ou porque você deixa de usar, as pessoas começam a misturar um pouco. E você entende de Bitcoin, só porque você entende de Bitcoin você pode comentar em ou geopolítica ou coisa de preconceito. Não te dá o direito, entendeu? Então, é isso que eu falo. Tem Bitcoiner bom, tem Bitcoiner ruim. Tem Bitcoiner famoso, bom, tem Bitcoiner famoso que não presta, gente, como pessoa. Né? O ser humano é assim. Eu lembro de um estudo na época que o Brasil foi lançar a nota de R$200
E acho que o Samur, no Brasil de Ouro, publicou uma matéria falando sobre sobre o abandono da nota de 500 euros, né, pela União Europeia, que se baseou em um estudo do Rogoff, que é um grande historiador econômico e grande economista também, citando que cerca de 1 em cada 5 dólares no mundo são utilizados para atividades ilícitas, né? A gente costuma falar do Bitcoin. O Bitcoin foi usado para determinado crime. Tá, mas isso já existia, né? Já existia crime antes do Bitcoin e vai continuar existindo. E boa parte dos dólares físicos do mundo são usados para isso também, né? Então não faz muito sentido esse tipo de associação. Sim. Eu sabia que acho que 90% dos dólares, das notas de 100 dólares, tem traço de cocaína. Sim, sim. Não, Ou seja, o maior a inutilidade, para né? o dólar, né? Sim. É isso. Realmente, eu posso falar, Bitcoin é um veículo como qualquer outro. Existem pessoas boas, existem pessoas más. 1 em 5 dólares usado para atividade ilícita pode ser até mais que isso. É que, na verdade, por atividade ilícita, eles querem dizer vai tudo, né? Tipo, é o cara que está vendendo bala no sinal e não paga Sem pagar imposto. É metade do Brasil que... Você sabe que tem um outro estudo do Sindicato de Auditores Fiscais da Receita que diz que o Brasil tem 500 bilhões de dólares de sonegação. Só que isso vira manchete falando, vai resolver os problemas, é o dobro do orçamento do SUS. Só que o que ninguém fala é que a maior parte desses 500 bi são FGTS, imposto para a Previdência, que não é pago, porque metade da população brasileira é informal. Ou seja, nem toda a manchete ela vai te dar ali, ou via de regra a manchete não vai te mostrar o detalhe, né? Mas existe uma economia informal muito grande que já existia antes do Bitcoin e vai continuar existindo, porque as pessoas têm que sobreviver independente do que o político em Brasília ache, né? Não tem como... Deixa eu te falar uma coisa ainda um pouco mais chocante. A economia informal é uma parte muito grande, obviamente. Agora me responde, Felipe, quem são os maiores lavadores de dinheiro historicamente? Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, o HSBC. Tudo banco. O HSBC é todos bancos. Todos. Os bancos lavam dinheiro para todo mundo, para o tráfico de droga, para o tráfico de arma, para várias igrejas ou centros religiosos. Historicamente. Né? A gente pega eles uma vez a cada 10 anos, 20 anos, tem escândalos, tal, mas a gente vê que são. Sim. Né? Então, se você for contar essa atividade ilícita, talvez é um pouco mais do que 1 em 5 dólares. E manipulação de mercado, né? Eu lembro que eu acho que foi uma matéria do Block Trends até que a gente citou que nos últimos 15 anos os bancos americanos pagaram 200 bilhões de dólares em multas, né? Por manipulação, Credit Suisse, Credit Agricole, JP Morgan, Morgan Stanley, todo mundo manipulando o preço de commodity, manipulando o preço de título, enfim, não é... Commodity, título, LIBOR, lembra a manipulação do LIBOR? Sim, teve essa grande... e o próprio fixing do ouro lá, tradicional em Londres, também é manipulação de preço, né? Então... Ouro, já teve a prata, aqui no Brasil, já teve o petróleo. Petróleo, aliás, né? O preço do petróleo é decidido pela OPEC. É a quantidade que eles vão colocar ou tirar do mercado. Gente, tá abertamente. Porra! Sim. Né? Flutuação... manipulado. Flutuação suja, que a galera chama, né? Tipo, o câmbio brasileiro é câmbio flutuante com uma flutuação suja, porque o Banco Central ele vai intervir em algum momento. Mas, dentro desses pontos, acho que vale a pena você tentar resumir um pouco da sua opinião sobre a SEC em geral, né? A postura da Comissão de Valores Imobiliários americana, que diz que não pode ter ETF de Bitcoin porque é muito volátil, porque
é utilizado não é seguro, né? Você não tem esses mecanismos de segurança. O que você acha Na verdade, dessa eles não têm esse estrutura? argumento. Na verdade, eles não têm esse argumento, porque existe ETF de Bitcoin. Existe. Ele é baseado nos futuros, tudo bem, mas existe. E é volátil igual. Né? Já existe. Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange. Já tem. Agora eles não querem o ETF spot de Bitcoin. Por quê? Porque eles não controlam o spot. Um derivativo financeiro eles conseguem controlar, o spot não. Quem custodia, quem tem, eles não conseguem controlar. E não tem mais argumento, tá? O Gary Gensler, a própria SEC, exauriu os seus argumentos, tá? Não só contra o ETF de Bitcoin, como contra a indústria inteira de Bitcoin. Perdeu contra a Grayscale, né? Não vai recorrer, né? Tá perdendo contra a Coinbase, não vai recorrer. Perdeu contra a Ethereum, perdeu contra a Ripple. Agora, é grande, tá? E vai perder contra a BlackRock. E não só BlackRock, a gente fala BlackRock. Você tem 20 ETFs na fila para ser aprovado. Tá? Então, desde o começo desse ano, as pessoas começaram a falar, estou de saco cheio do regulador. Vou começar a processar eles e essa estratégia tem dado certo. Tem tirado, em grande parte, a credibilidade do regulador e tem dado mais fogo, mais fôlego, né, para o mercado combater esse regulador, porque o regulador não tem mais argumento. Então é muito fácil você falar, eu vou adiar, por quê? Porque sim, porque eu sou o regulador. Ótimo. Mas e aí? Você vai discutir, você vai... E parece que estão tomando um calor. O Gary Gensler é um cara que me surpreendeu bastante, porque ele entrou super pró-Bitcoin para o SEC. Tem sido um dos maiores inimigos. Né? A gente não sabe que a gente ganha, mas isso aí eu acho que a SEC vai acalmar o facho, já está acalmando o facho, né? E as cortes americanas estão usando disso, né? O americano, ele é inteligente, ele pode permitir, pode tributar e usar isso para melhorar a economia deles. Sim. Um cara que perde para Ripple não vai ganhar de ninguém, né? Esse é um ponto. Ripple também, essa da Ripple ganhar realmente muito lobby que os caras fizeram. Os caras da Ripple são conhecidos criminosos e manipuladores. Sim. Conhecidos, condenados. Mas sobre o Gensler, no meio do caminho do Gensler tinha uma certa figura lá, né? Acho que o Léo pode complementar melhor e falar um pouco da Eu tava guardando essa, porque essa eu tô curioso também, porque, enfim, teve o Bankman-Fried, né, que está sendo julgado, e eu sei que, não sei se foi você na física, se não me engano, que moveu uma ação coletiva, né, contra a FTX, e eu queria entender um pouco dessa história, se você puder contar pra gente, como que foi, por quê, se você estava entre os afetados, se é público, enfim, eu pesquisei, né, eu vi algumas matérias sobre, achei interessante, enfim, contar um pouco dessa história pra gente. Claro. Então o intuito aqui era reunir um grupo de investidores, tá, para fazer uma investigação e ir atrás de outros ativos da FTX, para tentar ver uma recuperação, tá? A verdade é que a gente não conseguiu aqui no Brasil uma massa crítica para fazer isso. E as pessoas que perderam, muitos investidores que perderam dinheiro na FTX, era o cara de 5 mil reais, 2, 3 mil reais, até 10 mil reais. Os que, ou seja, convertendo em dólares, eu perdi $1.000, eu quero recuperar talvez $500 no melhor cenário. Como é que você vai pagar só as taxas de advogado? Disso para ele não vale a pena, tá? Então, sim, quem quiser pode, sim, ainda entrar na class action, mas para entrar na class action você precisa investir uma certa quantia de dinheiro para entrar, tá? Eu falo, muitos fundos, muita gente que perdeu muito dinheiro lá no FTX, só que você precisa ter um valor relevante para valer a pena você entrar contra a FTX lá fora, porque obviamente você precisa pagar advogados, né? O que eu acho que é um business muito bom é comprar certo desses claims da FTX, se bem que agora o mercado já disparou, né? E
tem já previsões que a FTX vai devolver de 80% a 90%, talvez até 100% do dinheiro. Só que muitos dos ativos que a FTX está precificando lá são ativos ilíquidos. Né? Ativos ilíquidos, quem controla precifica, que é a mesma coisa no mercado financeiro. Uma doença, é um problema. Tá? É um grande, grande problema. Mas, obviamente, a gente está esperando aqui pelo melhor, obviamente, se a gente tiver um bull market no Bitcoin, que tudo indica que vai acontecer agora, em outras criptomoedas, grande parte dos ativos segurados pela FTX vão valorizar e a FTX vai ter um valor maior e vai conseguir devolver uma boa parte. Você virou um entusiasta de Solana, digamos assim, de forma... Uma coisa é os caras recuperarem o dinheiro, outra coisa é ser eu virar entusiasta de Solana. Calma lá, vamos com calma. Mas a gente está chegando no nosso final e eu acho que tem uma pergunta fundamental para a gente fazer, claro, começando sempre pela sua trajetória no mercado e terminar falando um pouco da sua visão, né? Como um dos grandes players do mercado, um cara que está vivendo esse mercado dia e noite, está trabalhando uma área fundamental para a segurança do Bitcoin. Está vendo se aproximar o próximo halving aí. Como é que você está vendo o mercado cripto não, né? Bitcoin. A gente costuma fazer uma distinção bem clara aqui entre cripto e Bitcoin. A galera nos comentários não costuma curtir muito, principalmente a galera do Ethereum. Mas os mercados movem juntos, você pode argumentar, né? Sim. Eu algumas vezes comentei que eu acho o Ethereum uma excelente empresa, muito melhor do que várias outras por aí. A galera entusiasta do Ethereum não gosta muito, né? Não posso comparar Ethereum com Microsoft. Eu vejo uma coisa é você ver utilidade, outra coisa é você ver valor. Eu vejo muita utilidade no Ethereum. Eu vejo bastante utilidade no Ethereum. Agora, se eu vejo o valor que ele tem, talvez não. Eu vejo que tem um valor, sim, precificável, e é que nem você falou, uma empresa. A empresa não é tão descentralizado assim, né? Mas isso é outra discussão. O que eu acho para o mercado? Eu acho que o mercado vai ter um bull run, e depois do bull run começa no Bitcoin, depois você começa no alt season, né? Que é todo mundo achando e falando que achou o próximo Bitcoin e a moeda dele é melhor, porque o porteiro do prédio dele falou que vai comprar Ripple, porque o Elon Musk comprou e que vai falar, e que ele sabe, que foi informado, e tem toda... e vai indo, né? A gente sabe como é que é. Sim. Né? Eu sou maximalista, eu gosto de Bitcoin. Né? Se eu acho que tem um token novo, alguma coisa que vai subir pelo hype ou alguma coisa, beleza, entra e sai, mas fundamentalmente eu acho que tem muito poucos que rivalizam o Bitcoin. Ninguém, na verdade, rivaliza o próprio Bitcoin. O Bitcoin é a única de verdade que é descentralizada, tem um sistema muito bom. A gente teve um rally muito grande agora. Eu acho sim que a gente vai dobrar, eu acho sim que a gente vai atingir all-time highs no primeiro quarto de 2024. Tá? O primeiro deadline de um ETF é dia 10 de janeiro, o deadline do BlackRock é dia 15 de março, né? E eu acho que tem grandes chances hoje de ser aprovado. Eu era cético, achava que não, né? Mas depois que eu vejo o SEC perdendo batalha após batalha, eu estou começando a acreditar. E, obviamente, se for aprovado, a gente vai, no mínimo, dobrar aqui de valor. Tá? Ele é um ativo que não tem nenhum $1 trilhão de market cap, e o mercado está de olho. E mais, gente, as taxas vão começar a baixar, né? As taxas de juros. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E taxa de juros abaixando é dinheiro no mercado. Taxa de juros abaixando é tech stock subindo. Taxa de juros abaixando é Bitcoin subindo. Maravilha. Então, terminando com uma notícia positiva, é que a gente vai poder zoar uma galera que passou o último ano falando que o Bitcoin morreu. Meu amigo Thiago Reis, já estava comentando hoje com ele, ele falou que o Bitcoin morreu em novembro de 2022, já retomei essa conversa com ele. É sempre bom essa
essa espetada aí, né? Para a gente se divertir, pelo menos, né? Já que a gente está no Brasil, um país que as coisas são tão entediantes aqui, né? Não tem muito o que falar, é bom a gente procurar assunto para arranjar confusão, assim. Mas muito bom, muito bom. muito obrigado pela presença, Ray. É um prazer ouvir, prazer conhecer um pouco mais da história aqui do mercado brasileiro e perspectivas positivas, né, para adoção em empresas de energia. Vai ser, eu acho que vai dar uma virada de chave na cabeça de algumas pessoas quando empresas de energia tradicionais, pagadoras de dividendo, né, que é uma coisa que a galera do mercado tradicional olha, começarem a olhar para cripto, né? Eu espero estar noticiando isso no Block Trends muito em breve. Puta, por favor, e me chama quando você for noticiar, me chama quando você for encher o saco do Thiago. A gente tá junto aqui, a gente adora isso aqui, eu gosto muito de vocês, entrevista bem legal. Maravilha. Só falar aqui, tá? Muito bom, um grande abraço aí para vocês, obrigado por me chamar. Valeu. Maravilha.